Pessoal, voltando aqui à explicação da parte de energia de deformação, quando a gente tiver um torque, é um esforço de torção. Então, para esse exemplo aqui, agora está gravando, né? Está aparecendo aí para vocês? Tá Está. gravando. Amém. Vamos deixar registrado que já foi 5 aulas hoje e vocês. Isso, por favor. Já está acabando. Já está acabando. Deixa eu fazer já um print aqui, que às vezes cai o sinal aqui no meu bairro esses dias. Aconteceu de tudo. Acabou a energia. Ai, De eu tive tudo aula acontece. terça-feira também, não consegui ter aula. Só oscilando na internet. Fiquei sem energia, sei tudo. Deixa eu ver, cadê o print aqui? Não quer nem aparecer o print, o negócio aqui. Vamos lá. Deixa eu já salvar, para depois não ter problema. Não quer sair da tela? Vamos lá. Vamos lá, agora tá gravando, pode continuar. Então, voltando aqui, vamos fazer a explicação de novo, tá? Pra gente finalizar aí. Então, a gente precisa determinar como eu quero descobrir a energia de deformação por conta do esforço de torção. Então, dependendo do local de corte, nós temos uma resultante de torque diferente. Então, deixa eu pegar. Então, se eu faço corte nessa região, eu cheguei nessa situação, que é resultante do torque é o próprio valor. Então, se eu tenho 40 de torque para um lado, a minha resultante vai ser 40 de torque para o outro lado, tá? Aqui, pessoal, não influencia a questão do sinal, tá? Então, é só uma resultante mesmo. Então, se eu tenho 40 para um lado, eu preciso de 40 de resultante para o outro lado, tá? Aqui na segunda situação, eu tenho 40 para um lado e 55 para o outro. Ou seja, eu preciso de 15 de torque para ser equivalente, né, para compensar que eu tenho só 40 para um lado. Então, para o mesmo lado que eu tenho 40, eu vou ter que ter um torque de 15 para compensar os 55 que eu tenho para o outro lado. Tá? Então, nessas duas situações, nós podemos determinar a energia de deformação, tanto para o primeiro trecho quanto para o segundo trecho, tá? Quando eu faço para o primeiro trecho, se eu fizesse somente um corte nessa região, então a gente trabalharia somente com esse valor, tá? Quando a gente trabalha com uma outra região que está compreendendo os dois trechos, nós temos um somatório desses dois trechos, tá? Então, se eu contasse com vocês aqui, ó, vamos calcular a energia de deformação somente para essa região. Então, o que eu iria necessitar é somente esse valor aqui, tá? Agora, se eu faço um corte para essa região, eu tenho que fazer o somatório do torque em relação a essa região com o torque dessa outra região, tá? Como eu comentei com vocês, existe um elemento um pouquinho diferente aqui, né, que apareceu, que é o momento polar de inércia, tá? O que é o momento polar de inércia? Como nós estamos trabalhando com uma peça circular, então o meu momento polar de inércia vai ser π sobre 2 multiplicado pelo diâmetro o diâmetro a quarta, tá? Então, como eu tenho duas peças, né, uma área de seção transversal, um diâmetro interno e um diâmetro externo, nós temos que fazer essa diferença entre os diâmetros. Se fosse uma peça maciça, a gente não teria essa região, tá? Como é uma peça vazada, com diâmetro interno e externo, nós fazemos essa diferença. Deixa eu tirar esse WhatsApp daqui. Como nós temos essa seção... quer voltar agora? Apareceu aí para vocês? Ok. Tá aparecendo a imagem Para do mim, Word? não. Não?
Ai, gente. Ah, tá. Desculpa. Tá sim. Peraí, vai ter o quê? A do Word, tá aparecendo, né? A do Word, sim. Ah, então beleza. Então, nós temos que calcular esse momento polar de inércia, tá? Então, seria π sobre 2 multiplicado pelo meu diâmetro à quarta. Como eu tenho uma peça vazada, a gente faz essa diferença entre os diâmetros. Então, resolvendo aqui, eu encontrei o meu valor do momento polar de inércia, já que eu estou trabalhando com uma peça vazada. Como eu comentei com vocês, se eu estivesse trabalhando somente com essa região de corte, nós iríamos, a minha energia de deformação, ela seria mediante só a primeira região, tá? Mas como eu quero determinar nesse ponto aqui, então eu tenho que trabalhar com as duas regiões. Então, a minha energia de deformação será referente ao somatório da primeira região com a segunda região. Então, o torque ao quadrado da primeira região, que é 40, multiplicado pelo comprimento da minha seção. Então, esse primeiro comprimento é 750 milímetros. Já converti aqui para metros, dividido por 2 vezes o momento polar de inércia, vezes meu módulo de elasticidade longitudinal. Agora eu faço somando isso à segunda região da peça. Então, eu tenho que o meu torque resultante da segunda região é 15. Eu faço 15 ao quadrado multiplicado pelo comprimento da segunda região, que é 300 milímetros. Também já converti para metros e dividi por 2 vezes o meu módulo de elasticidade multiplicado pelo meu momento polar de inércia. Fazendo esse somatório, nós chegamos nesse valor aqui, que é o valor de energia de deformação para aquela região. Então, no caso do torque, nós sempre vamos trabalhar conforme o ponto que eu estou realizando o corte. Então, se eu faço esse ponto de corte, eu tenho somente um valor de resultante. Então, eu faço somente uma vez. Mas se eu faço corte nessa região, eu tenho que fazer o somatório de todas as regiões, tá? Porque se eu faço corte somente aqui, somente essa região tem o comprimento de 300 milímetros. Então, eu não considerei essa outra. Então, diferente das outras que a gente estava trabalhando nas outras situações, aqui nós temos que fazer esse somatório de torque em cada ponto que eu estou fazendo o meu corte. Então, se eu tivesse uma peça que tivesse 3 torques aplicados, então a gente teria 3 regiões para a gente estar fazendo esse somatório e assim determinar essa energia de deformação da minha peça. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Só na hora de fazer mesmo, né? Com certeza. Com certeza. Eu vou gravar de novo aquela aula anterior e vou deixar ela postada para vocês. E aí já vou liberar o material para vocês estarem desenvolvendo as atividades. Quantas atividades o Rafael já passou para vocês? Só para mim me situar. 2. 2? Tá. Eu só vou separar aqui, já vou passar a atividade referente a essa matéria, tá? Porque a gente tem outros conceitos aí para estar trabalhando, dando continuidade à energia de deformação, aí tem PTV, tem método das forças, tá? Então, para essa aula, vai ficar a parte aí de uma atividade com esses exercícios de energia de deformação, tá? Qualquer coisa, vocês podem estar me procurando, podem chamar aí que a gente vai... Eu nem Você não sabia sabia da atividade. Oi? Não, só que ele não colocou prazo, não, pra gente entregar, não. Acho que tá. ele viu que tá meio complicadinho. Sim. É muito regime, tá doido. Verdade. Eu tô com 14 matérias, eu tô mais perdido que tudo. Meu Deus, já não sabe nem qual que tá fazendo, né? Eu tive aula... Teoria 1 hoje, tá, Anselmo? Falando nisso, no meu portal tá teoria 2, tá? Eu não sei o que tá acontecendo. Uai, pra mim apareceu vocês aí como teoria 1. Pra mim tá teoria 1. No meu portal aparece teoria 2. Mas eu também tenho teoria 2, então... Mas dei uma olhadinha, às vezes não foi lançado ainda. Eu vou olhar se já aparecendo o nome de vocês dois, tá? Tá. Então, pessoal, a próxima aula é amanhã, né? Hã? O nosso é separado mesmo. É separado. Tá. Então, a próxima aula é amanhã, né? Amanhã tem aula?
Eu acho que sim. É. Mas se Eu vocês acho quiserem que sim. adiantar, fazer à tarde, vocês avisem aí, a gente adianta, tá? Porque se eu não me engano Tá. é domingo à tarde, né, que tá lá o horário. Sério. Mas a gente, qualquer Só coisa, que hoje, depois das 3 horas eu tô livre, 3h30, porque hoje eu tenho aula das 2 às 3. tá. Qualquer coisa, se vocês quiserem fazer à tarde aí, já adiantar o de amanhã para ficar livre o domingo, Tá. tá bom? Ótimo. Então, Tá até bom. mais, pessoal. Até. Tchau.